título da nossa mensagem é uma incontestável ressurreição diante de cristãos de fé frágil. Uma incontestável ressurreição diante de cristãos de fé frágil. O texto que nós vamos expor, ele encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 9 ao 14. E diz assim o Evangelho segundo Marcos: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Queridos, esse texto que nós vamos nesse momento apreciar, ele nos leva à observância quanto à incredulidade, quanto à falta de fé, justamente daqueles que andaram muito próximo de Cristo. Andaram durante todo o seu ministério terreno. E o evangelista Marcos, ele de uma forma enfática, de uma forma muito categórica, ele relata sobre a incredulidade dos próprios discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele relata que eles estavam tristes. Ele relata que os discípulos estavam chorosos. Eles estavam muito cheios de lamúrias. Eles estavam muito para baixo. Quando deveriam eles estar ao contrário. Eles deveriam estar irradiantes. Irradiantes de alegria. Com as boas novas. O momento não era de tristeza, mas o momento era de exultar. Era de regozijar. O momento era de louvar, o momento era de exaltar o nome de Deus. Afinal, queridos, já era o 3º dia e Jesus havia dito que ressuscitaria. Então, por que tristeza? Contudo, os discípulos se encontravam em confronto com o fato da ressurreição de Cristo. A primeira pessoa a testemunhar sobre a ressurreição de Jesus Cristo não foi os apóstolos, não foi também o amigão Pedro, ou mesmo o amado João, e tampouco foi Maria, mãe de Jesus, mas foi Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. E Jesus, queridos, havia restaurado a vida daquela mulher. Jesus, queridos, ele havia libertado aquela mulher da completa subserviência demoníaca de Satanás e a libertou para agora ser bem-aventurada, para agora ser uma mulher abençoada, para agora ser uma mulher que vive uma suprema felicidade de poder ter a visão sublime e gloriosa de um Cristo ressuscitado. E Maria Madalena não só teve a alegria, não só teve a felicidade do privilégio de ser a primeira entre todos em ver Jesus ressuscitado, como também Maria Madalena foi a primeira a anunciar a grandeza da sua ressurreição. Foi ela que deu a notícia às pessoas
que Cristo havia ressuscitado. Foi a primeira. Aquela que antes era escrava do pecado, aquela que antes era completamente possessa por demônios, ela agora passa a ser boca de Deus, ou seja, ela passa a ser porta-voz do Evangelho. Ela agora é a embaixatriz das boas novas, é a porta-voz das boas novas. O pastor Warren Wiersbe, ele comenta sobre isso da seguinte forma. Ele diz: quando uma pessoa de fato tem um encontro verdadeiro com Cristo, esta pessoa terá com toda certeza algo a compartilhar com os outros. Olha que coisa maravilhosa o Wiersbe nos diz. Uma pessoa que de fato teve um encontro verdadeiro com Cristo, que se converteu ao Evangelho, que viu Cristo face a face, de fato esta pessoa, ela terá com toda certeza algo a compartilhar com os outros sobre Cristo. E muitas vezes nós vemos tantas pessoas dizendo que tiveram encontros com Cristo, que já nasceram de novo, que são cristãs, que etc, e quando na verdade nada falam sobre Cristo, nada compartilham a respeito de Cristo e do Evangelho. De fato, queridos, aqueles que andaram com Jesus, os seus discípulos, eles foram, nesse exato momento, muito incrédulos. Aqueles que ouviram de Jesus, do seu mestre, que haveria de ressuscitar dos mortos, devido à incredulidade deles, eles foram resistentes a crer na notícia que foi lhe trazida por Maria Madalena, de saber que Cristo estava vivo, que Cristo havia ressuscitado como teria dito, como disse. Na verdade, os discípulos de Jesus, eles se acovardaram quando no jardim do Getsemane, lá Jesus foi preso. Eles correram, eles fugiram. No Calvário, no Gólgota, na sua crucificação, excetuando o apóstolo João, todos os demais discípulos, com medo, eles correram de lá. Eles não se fizeram presentes. Não se fizeram presentes. Nenhum deles, após Jesus Cristo estar morto, nenhum foi a Pilatos, nenhum dos discípulos foi a Pilatos e chegar lá e reivindicar o seu corpo para poder sepultá-lo, como também sequer estiveram no seu sepultamento no dia que o sepultaram. E não bastando todas essas coisas, neste texto, nós vemos todos eles duvidando da mensagem da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Você veja que coisa. Aqui no Evangelho segundo Marcos, é relatado o total descrédito, a incredulidade daqueles homens. Aqui nós vemos o descrédito daqueles homens ao testemunho de Maria Madalena, quando disse que Cristo havia ressuscitado. Nós vamos ver isso nos versículos 9 e 11. Eles não creram. Também a incredulidade no testemunho dos discípulos que estavam ao caminho do campo, que ao Jesus se revelar para eles ressurreto, esses correram e disseram a eles, eles também não acreditaram. No versículo 12 e 13. E por fim, em sua própria aparição aos discípulos, onde Jesus os adverte pela sua falta de fé e pela dureza dos seus corações. Então, queridos, diante dos fatos aqui relatados, diante dos fatos aqui revelados no texto do Evangelho de Marcos, eu quero, junto com vocês, destacar 3 verdades importantes. E a primeira verdade nós vamos encontrar no versículo 9, no 12 e no 14. 9, 12 e 14. O versículo 9 diz: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Versículo 12 agora. Depois
Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. A primeira verdade aqui, queridos, nesses versículos, nós vamos verificar que a ressurreição de Cristo, o fato verdadeiro e ocorrido da ressurreição de Cristo, ele tem provas que são incontestáveis. Nosso querido irmão, o evangelista Marcos, ele nos relata sobre 3 ocasiões diferentes que testemunham comprovando sobre a ressurreição de Cristo. A primeira ocasião trata-se de quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele apareceu a Maria Madalena. A outra ocasião, a segunda, dá-se quando Jesus aparece, e aparece agora a 2 discípulos que seguiam pelo caminho ao campo. E por fim, temos a última agora dessas 3, a terceira ocasião, que é justamente quando Jesus aparece aos apóstolos. Apóstolos esses que se encontravam reunidos em determinado lugar. Portanto, devido às várias ocorrências, e não somente estas evidenciadas por Marcos, mas também as tantas outras que são relatadas por outros autores no Novo Testamento, quanto às aparições de Jesus Cristo após a sua ressurreição, dentre aos demais relatos, queridos, sobre a história da vida de Jesus, não há entre eles o que ficou mais provado e testemunhado do que diz respeito à sua sublime e gloriosa ressurreição. Todos eles provam cabalmente que Cristo ressuscitou. Todos eles. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, no capítulo 15, o versículo 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. O versículo 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, estão no inferno. A ressurreição, queridos, é uma das pedras fundamentais da fé cristã. É na ressurreição que conclui-se, que fecha o perfeito e glorioso plano de salvação de Deus para o ser humano, realizado através de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dessa ressurreição, é por meio da ressurreição do Cordeiro, que a obra regeneradora de Deus é realizada em Cristo, e assim assevera que o resgate pago pelo pecador foi plenamente aceito. Foi plenamente aceito. É na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a cabeça de Satanás, aquele que tinha o poder sobre a morte, foi completamente esmagada para a glória de Deus. E Paulo continua nos versículos 54 e 57 do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo o seguinte: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou seja, a tua recompensa? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, louvado o nome do Senhor. Em Cristo vencemos a morte, e só vencemos porque Cristo
ressuscitou. De outra forma, continuaremos mortos. Espera aí, pastor, eu estou falando. Meu coração está batendo. Ei, mortos em nossos delitos e pecados. Fadados à condenação eterna. Ou melhor, para ficar mais claro, para ficar mais reto, fadados ao inferno. Querido, Jesus é o caminho que leva à vitória. Jesus é a verdade que dá a vitória. E Jesus é a vida que venceu a morte. Em Cristo somos mais que vitoriosos, pois nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Em Cristo, queridos, em Cristo, somos mais que vitoriosos, porque é em Cristo que nós vencemos a morte. É em Cristo e somente em Cristo. Olha, é lindo esse louvor, mas é lindo quando se canta com convicção sobre essa vitória, sobre essa certeza. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. É linda essa canção, não é, queridos? É lindo esse hino, é maravilhoso esse hino, mas esse hino só pode ter qualquer efeito, qualquer eficácia em nossas vidas. Ele só pode ser uma verdade nas nossas vidas se nós crermos em Jesus Cristo e crermos que Ele é o pagamento dos nossos pecados, que Ele é a justiça que nos justifica e que Ele morreu por nós para pagar os nossos pecados, mas não morreu somente. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e vive está. Então é por isso que eu digo que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Dessa forma, queridos, é somente assim que nós podemos ter essa convicção. É somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo ele diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A ressurreição, queridos, é frequentemente referenciada no Evangelho pelos apóstolos. Nosso querido apóstolo Paulo, ele afirma de forma enfática que Jesus, ele foi entregue para morrer na cruz em pagamento pelos nossos pecados. E ressuscitou para que fôssemos plenamente justificados. E sendo justificados, agora nós somos absolvidos. E absolvidos do quê? Da condenação infernal. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Pedro ele diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O nosso querido apóstolo Pedro, ele nos assevera que Deus, por misericórdia, Ele nos regenera, Ele nos torna a vida, Ele nos vivifica. Ele nos vivifica para uma esperança viva, através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, os judeus,
portanto os gentios, portanto os sacerdotes, os soldados romanos, as mulheres que estiveram na sepultura, os discípulos que registraram, que ali, melhor, que resistiram, me perdoe, um pouco a crer, todos estes foram testemunhas da grandeza de Deus. Todos eles, todos aqueles foram testemunhas dessa grandeza maravilhosa de Deus. Todos foram testemunhas incontestáveis que Jesus, aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, que foi morto e crucificado, ele não continua morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. Jesus vive. Jesus vive. Portanto, queridos, diante de provas e testemunhas incontestáveis, é necessário, olha, mas muito mais fé para negar o fato da ressurreição de Cristo do que para aceitar a ressurreição de Cristo. Precisa-se ter muito mais fé para rejeitar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo do que para aceitá-la como um fato histórico e inegável. É histórico e inegável. Para crer na ressurreição, é bastante que somente observe as ocorrências e fatos históricos, fatos esses que são inegáveis, indiscutíveis. A outra verdade que nós vamos ver nesse texto, essa outra verdade, nós vamos verificar no versículo 9, quando diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ali. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ou seja, a outra verdade que nós vamos aqui observar é a benevolência, a estupenda, a grandiosa bondade de Jesus para com Maria Madalena. Muitos andaram e estiveram com Jesus dia após dia. Maria, sua mãe, era viva na época da sua ressurreição. João, o discípulo a quem amava, também era. Contudo, queridos, antes a estes ou qualquer outro pecador, nosso Senhor, ele deu o privilégio para vê-lo imediatamente após a sua ressurreição. A quem? A Maria Madalena. Isso mesmo, querido. Jesus deu esse privilégio, essa primeira oportunidade de vê-lo após a sua ressurreição, de ver o Cristo ressurreto, o Cordeiro que ressuscitou. Ele deu esse privilégio àquela mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. A mulher que antes de sua conversão, ela estava completamente possessa por 7 demônios. E foi justamente a esta mulher quem pela primeira vez Jesus se mostrou vivo, depois de ter vencido a morte e ressurgindo em vitória lá do seu sepulcro. E queridos, Maria Madalena foi a última a sair de perto da cruz. Ela foi a última a sair de perto, lá onde, na cruz, aonde o seu Salvador havia sido crucificado e morto. Contudo, ela foi a última a sair lá da cruz, mas foi a primeira a honrá-lo
após sua morte. A esta discípula apaixonada, a essa discípula que amava demais o seu mestre e salvador, a essa discípula que tinha em seu coração um amor por nosso Senhor Jesus Cristo e um amor dado à sua imensa gratidão, a sua eterna gratidão, a ela foi proporcionado este rico privilégio de ser a primeira a ver e contemplar com os seus olhos o Cristo ressurreto após sua gloriosa e sublime vitória sobre a morte. E olha, este fato histórico e incontestável, ele nos traz o ensinamento que todos quantos servem a Jesus com fidelidade, com gratidão e de forma honrosa, da mesma forma são por Ele honrados para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Outro sim, nós podemos aqui também observar nesta aparição gloriosa de Jesus a Maria Madalena, que independentemente da outrora vida de pecado que havíamos levado em nossas vidas, porém uma vez perdoados mediante nossa fé em Jesus, mediante a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, isto implica que fomos chamados à salvação, portanto, nós haveremos de desfrutar da eterna paz com Deus. No entanto, queridos, é preciso que entendamos que isso só ocorre ante uma verdadeira conversão. Quando de fato nos arrependemos de nossa vida de pecado e acreditamos de forma absoluta no Evangelho de Deus. No Evangelho de Deus. Antes, todos nós vivíamos, antes de conhecer a Cristo, antes de nos converter a Cristo, segundo as Escrituras, nós vivíamos em estado de guerra com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Vivíamos separados de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia uma barreira de inimizade entre nós e Deus, antes de conhecermos a Cristo. Portanto, vivíamos nesse estado de guerra com Deus. Contudo, agora, mediante nossa fé em Jesus Cristo, nós passamos a ser reconciliados com Ele. E de inimigos de Deus passamos a ser agora amigos de Deus. Nós deixamos de ser somente criaturas e agora passamos a ser filhos de Deus, adotados por Cristo Jesus. Nós somos transformados e renovados em nosso entendimento para a completa compreensão da vontade de Deus. E assim não venhamos viver experimentando o que antes nós amávamos, mas agora passamos a viver experimentando a vontade de Deus, a vontade que é boa, a vontade que é perfeita, a vontade que é agradável. Segundo Coríntios, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dizer que somos lavados de nossos pecados pelo precioso sangue de Jesus e que assim nos tornamos mais alvos que a neve, não pode ser algo somente teórico, mas deve ser algo que há de ser evidenciado pela praticidade do nosso viver, agora por meio de um novo estilo de vida. É possível que nossa antiga vida seja semelhante à iníqua e imoral vida de Santo Agostinho. Contudo, uma vez que fomos levados a Cristo, fomos também transformados. Uma vez que fomos levados a Cristo, fomos também transformados.
e em plena ciência e consciência de que agora vivemos uma nova vida, de que fomos transformados, que tivemos uma mente transformada, passamos a ter a certeza do perdão de nossos pecados. E dessa forma, pela certeza dos nossos pecados terem sido perdoados, passamos a viver uma vida de voluntária disposição de servir a Cristo, pela certeza do que graciosa e merecidamente alcançamos, e assim desfrutamos da sua bondade e comunhão para conosco, da mesma forma que Maria Madalena desfrutou, da mesma forma que ela experimentou. Uma vez que nós temos esse encontro com Cristo, uma vez que tendo esse encontro, fomos lavados e redimidos pelo sangue precioso, nos tornamos mais alvos que a neve. Se dessa forma aconteceu, houve uma transformação. Cristo transforma. E olha, não tem esse negócio de aprestação, não. Quando Jesus fazia um milagre, ele era estalado de dedos. Cego, veja, e o cego via. Paralítico anda, e o paralítico andava. O leproso, fique são, e ficava. O morto, ele dizia, ressuscite, e esse ressuscitava. Menina, levanta! E ela levantou. Não é coisa prestação. Eu estou falando de conversão. Conversão quer dizer convergir de um caminho ao outro. Eu estava andando para cá, agora estou andando para lá. Eu estava andando na posição e na via do mundo, agora em suas filosofias. Agora minhas filosofias mudaram. Agora a minha mente mudou e os meus critérios, a minha filosofia de vida agora é segundo a filosofia de Cristo. Há mudança. Há mudança. E é já. Agora. A aparição de Jesus a Maria Madalena lhe atestou que era ela uma mulher iníqua e pecadora, a qual ela vivia, a qual aquela mulher havia recebido na sua vida o perdão dos seus pecados. Não diferente, queridos, somos nós. É cada um de nós quando temos a certeza de Jesus em nossas vidas. Saberemos que assim como os pecados de Maria Madalena, também os nossos pecados não são mais lembrados. E por termos essa certeza, nós passamos a servir a nosso Senhor com alegria, não é com pesar. Não é com pesar, é com alegria. Nós servimos a Deus de forma voluntária. E nos achamos honrados pelo privilégio de poder servir aquele a quem nos salvou. E sabe por quê? Gratidão, queridos. Gratidão pelo seu amor. E assim temos a plena certeza que Deus se agrada daqueles que dele se aproximam e recompensa os que com fé sincera, verdadeira, o buscam. Você sabe por que em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus? É porque sem fé eu não tenho um entendimento completo, conciso e certo do amor de Deus por mim. Eu não tenho. Sem fé eu não consigo entender. Sem essa fé não há discernimento para isso. Eu não posso entender o seu sacrifício na cruz. Eu não posso entender porque ele, todas as dores que ele sofreu por mim. E por que por mim? O que é que eu tenho tanto de errado que ele teve que morrer para me salvar? Salvar de quê? Sem fé eu não consigo entender essas coisas. É preciso ter essa fé. Que é somente tendo essa fé que nós nos voltamos a Cristo, o buscamos com a sinceridade do nosso coração,
reconhecendo que somos pecadores, confessamos os nossos pecados, entristecemos por eles, nos arrependemos e dele recebemos o perdão e a absolvição dos nossos pecados e somos livres do débito que nos condena ao inferno. Quando se entende isso, e só se entende por meio da fé, pode-se voltar para Cristo como um servo que busca obediência, que luta contra si mesmo para viver para a glória de Deus. E quando isso acontece, Deus nos dá o privilégio de anunciarmos as suas grandezas, assim como Ele deu a Maria Madalena. O privilégio de anunciar a grandeza de Deus, a ressurreição do Filho de Deus, a ressurreição do seu Salvador, a ressurreição do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E a terceira e última verdade nesse texto, nós vamos observá-la nos versículos 11, 13 e 14. E diz assim: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Versículo 13, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, versículo 14, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois, nos que o tinham visto depois de ressurreto. Pega uma para mim. Impressionante, queridos, a questão da incredulidade dos apóstolos. Aqueles que andaram com nosso Senhor Jesus Cristo, coladinhos, juntinhos, dormiram, andaram no barco, passearam, foram para todo canto, atravessaram o mar da Galileia para lá e para cá, foram a Cafarnaum, foram a Gadara, viram os maravilhosos milagres, estupendos milagres que ele fez, e ouviram dele dele mesmo, ele próprio dizendo: eu vou ressuscitar. Mas a gente vê esses apóstolos duvidando, o quanto nós vemos aqui, o quanto eles foram resistentes a acreditar quando comunicados por Cristo, quando já haviam sido comunicados por Cristo da sua ressurreição. A primeira ocasião da incredulidade, obrigado. A primeira ocasião da incredulidade deles ocorre quando Maria Madalena vem lhes avisar que Jesus havia ressuscitado e eles não creram. Poderíamos até entender que nesta ocasião, podia levar em consideração que nessa ocasião eles não acreditaram, não foi uma questão de incredulidade, mas sim por uma questão de preconceito, né? Porque afinal Maria Madalena era mulher e, segundo a lei judia, segundo o entendimento do tribunal judeu, o testemunho de uma mulher não era válido, não tinha valor, não era aceito. Mas novamente, após Jesus aparecer a 2 dos seus discípulos, segundo as escrituras aqui em Marcos, diz que eles andavam no caminho ao campo, né? Quando em Lucas diz que eles estavam indo ao caminho de Emaús, estes verificaram que era o nosso Senhor. Eles também não conseguiram verificar, iam andando, segundo Lucas, pelo caminho a Emaús, tristes. Meu Deus, Jesus, cadê? Não ressuscitou. E quando ainda era o 3º dia, aí Jesus aparece para eles, eles veem Jesus depois de algum tempo de permanência com Jesus. E então Jesus diz: vai, avisa eles, avisa os apóstolos, avisa os meus discípulos, avisem que eu ressuscitei e que estarei com eles. Portanto, ainda sendo anunciado por esses dois, os apóstolos não creram, eles foram resistentes mais uma vez.
Portanto, querido, quanto a Maria Madalena, não se tratou de preconceito, foi de fato pura incredulidade. Pura incredulidade. E por fim, o próprio Senhor Jesus Cristo aparece aos apóstolos. E conforme o Evangelho segundo Lucas, os apóstolos, ao serem saudados pelo nosso Senhor, ficam pasmados. Como quem não acreditava, diz: não, eu não acredito que é o Senhor. Como não acredito? Eu não disse. Parece que eu estou vendo a coisa assim. Jesus chega, sauda, a paz seja com todos. E eles olham para Jesus e dizem: eu não acredito que és tu, Senhor. E Jesus diz: como é que você não acredita? Eu não falei que vinha, rapaz. Eu disse que ressuscitaria o terceiro dia. Que dia hoje? Hoje não é o terceiro. Eu aqui estou. Que conversa que não acredita? Observamos neste relato que temos aqui, por muito certo, exemplos claríssimos do quanto os seres humanos são resistentes a crerem naquilo que vai na contramão dos seus pensamentos e das suas filosofias. Ao mesmo tempo, fica muito evidente o quanto mais fervoroso dos cristãos se esquecem das mais claras e vivas declarações e instruções de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas e reiteradas foram as vezes que Jesus havia afirmado aos seus discípulos que iria ressuscitar. No entanto, havia chegado o grande e glorioso momento. E eles, se esquecendo de tudo que Jesus já os havia falado, ficaram incrédulos quanto à ressurreição. No entanto, queridos, tal incredulidade ao fim cooperou para os testemunhos incontestáveis da ressurreição de Cristo. Pois ao tempo que inicialmente estavam todos eles incrédulos quanto à ressurreição de Jesus, ao fim ficaram convencidos plenamente, e aí plenamente crédulos a este respeito. O que antes estavam duvidando, eles agora estão: é ele mesmo e acabou. É como diz a história, tudo coopera para que os propósitos de Deus sejam realizados. De nada, nem a minha nem a tua incredulidade impede que os propósitos do Senhor possam ser impedidos. Absolutamente nada. Por mais que você não creia, isso não impede de Deus ser Deus. Ele vai ser sempre Deus. Deus é soberano, queridos. Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. A incredulidade dos apóstolos e discípulos quanto à ressurreição de Jesus transforma-se agora em provas para que se tenha fé no Cristo ressurreto. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não fique julgando os apóstolos, não. Não fique julgando esses discípulos de Jesus, não. Porque nós não devemos nos ver surpresos quando nossos corações se enchem de dúvidas, não é verdade? Embora vivamos pela fé, mas a nossa fé ela não é perfeita. A nossa. Não a fé que nos salva, mas a nossa. E tampouco devemos esperar a perfeição da parte de outros irmãos cristãos. Eu me lembro uma vez, faz tempo, e eu vendo aquela passagem de Pedro quando negou Jesus Cristo, e eu dizendo: será que Pedro já era crente ali, já era cristão? Será que Pedro já tinha conhecido a Cristo? E eu fiquei matutando, aí eu liguei para um amigo meu, um colega meu, um pastor. E muitos de vocês conheceram ele, o pastor Zé Maria. E aí eu cheguei com ele, aí comecei a conversar, olha o texto assim, assim, assado. O cara negou 3 vezes, disse que não tinha nada com Jesus. Quando perguntaram, quando disseram que ele era da turma do Nazareno, ele disse: eu mesmo não.
Como quem diz assim, eu não me junto com todo mundo, não. E eu fico pensando, será que... E a resposta do meu colega, do pastor Zé Maria, foi assim: me diga uma coisa, Sérgio, será que teve algum dia que você não negou a Cristo? E eu pergunto a você, meus irmãos que me ouvem, será que nenhum dia você negou a Cristo? Eu negar, dizer que Cristo não é o Filho de Deus? Não. Eu estou dizendo negar nas suas atitudes, na sua fala, no seu modo de se portar. Em algum momento, aqui ou acolá, você nunca negou? Assim como os apóstolos, queridos, nós somos sujeitos às mesmas paixões, ao mesmo vacilo. Devemos aprender tal lição quanto à incredulidade dos apóstolos. Espera aí, estamos agora na pandemia. Como diz Sarinha, coronavírus, né? É coronavírus para lá, é coronavírus para colar. Conoravírus, aliás. Conoravírus para lá, conoravírus para colar. E tem gente aí, cristão aí, que está se borrando. Tá. Pronto, agora o mundo se acaba. Eu digo, sim, aí se acabar. A sua fé e a minha, né, num Deus que tem um controle de todas as coisas, inclusive dessa porquerinha, desse mundo em que nós vivemos. E aí? Não, eu vou morrer sim. E o que foi que ele disse a mim e a você? Ainda que, se você crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Não é esse Cristo que nós cremos? Aquele que diz, olha, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Eu vim para lhe dar a vida eterna. Não é nesse Cristo que nós cremos, que temos fé. E por que ficamos agora aqui, meio que recriminando Pedro, recriminando os discípulos? Nós somos, sim, susceptíveis, nós somos tendenciosos a nos deixar render pelas nossas paixões, por esses vacilos, por esses erros, por esses tropeços. E nós devemos então aprender tal lição quanto à incredulidade desses apóstolos. Não podemos considerar algo absurdo e improvável se alguma vez nossa fé em meio às nossas experiências se assemelha dos discípulos e dos apóstolos de Jesus. Ah, eu não, que conversa! Seja sincero, seja sincera. Haverá momentos em que a nossa fé ficará frágil. E sabe por quê? Porque nós somos frágeis, fraquinhos, fraquíssimos. Contudo, é preciso que venhamos resistir. Quando a nossa fé quiser se abalar, que corramos por braços de Deus e entreguemos a Ele e dele recebemos a sua graça para nos fortalecer quando estivermos fracos. Precisamos resistir, precisamos vigiar e orar. A gente só gosta de ler o título: vigia e ora, irmão, vigia e ora, irmã, vigia e ora, pastor. Ei, vigie e ore mesmo. E olha, e vigie não é com os outros, não. Não é somente com os outros, não. Vigie com você mesmo. Vigie com suas brechas, com a minha brecha. Nós temos que vigiar com nossas brechas. O povo diz muito esse negócio aí, dá lugar ao Espírito, dá lugar a Deus. Dá lugar a Deus. Não, a Bíblia não fica dizendo dá lugar a Deus. A Bíblia fica assim, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar aos seus vacilos. Porque senão ele vai eliminar naquilo que você tem mais de forte em você, que é a sua fé. Precisamos vigiar e orar. E assim venhamos encontrar forças na fé em Cristo e vencermos o quê? As nossas incredulidades.
ao tempo também que esquecemos a palavra de Deus. É preciso buscar. Isso aqui não foi feito para estar enfeitando estante, não, irmão e irmã. Isso aqui foi feito para ler, para estudar, para meditar, para se aprofundar. Eu digo que aqui é um mar do conhecimento do que Deus quis a nós nos revelar. E Deus, quando nós passamos pelo sobrenatural novo nascimento, o que falamos ainda há pouco, Ele nos dá a condição de mergulhar nesse mar. E o que é que Ele nos dá? Ele nos dá o Espírito Santo. O que seria o Espírito Santo? O Espírito Santo é os óculos de nadador, são as... Como é que bota nos pés? Pé de pato. É o pé de pato, né? É o tubo de oxigênio atrás nas nossas costas, né? Você está todo vestido adequado para mergulhar, como um mergulhador mergulha no alto mar. O grande problema é que você recebeu o Espírito Santo de Deus. O grande problema, crente, viu? É que você recebeu o Espírito Santo de Deus e você fica só sentado. Você bota um banquinho ali na beira-mar, na beira da praia, e fica ali com as águas que não passa nem do mocotó. Aí fica batendo com os pés de pato, com as nadadeiras. Tim, 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 pronto. E fica só ali, vivendo uma vida cristã medíocre, um crente medíocre. E quando você tem toda a condição de adentrar ao mar do conhecimento da palavra de Deus e mergulhar nas suas profundezas, e mergulhando conheça o que é vontade e o que não é vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus possa experimentar e saber quão boa, perfeita e agradável ela é. E aí você vai vigiar nos seus vacilos. E aí quando você pensar em fazer alguma coisa porque você acha, porque eu penso, aí você diz, não, a palavra disse isso, e por isso eu não vou fazer. Não, a palavra diz aquilo, é por isso que eu vou fazer. Porque senão você fica andando para um lado e para o outro, como Paulo nos advertiu. Deixem de ser instáveis. Parem de viver essa instabilidade. Uma hora vocês estão, parece mais um guerreiro valente, bravio e corajoso. Daqui a pouco você está só aquela porqueirinha num cantinho lá. Ou então daqui a pouco você... Ou seja, é uma instabilidade tão grande. É quando Paulo diz, olha, deixem de ser levados por todo o vento de doutrina. Mergulhem na imensidão do mar do conhecimento de Deus. Naquilo que Ele quis, Ele quis se revelar a mim e a você. Está aqui, ó. O que passar daqui, o que passar é do maligno. Então, queridos, temos que entender essa questão. Nós precisamos entender que precisamos viver dessa forma diante de Deus, buscando e fazendo a sua vontade, para não incorrermos na incredulidade. Porque quando falta fé, a incredulidade estaciona da nossa vida. Ela chega. E quando a incredulidade chega, queridos, sabe o que é que vem junto? Pecado. Pecado. Faltou fé, faltou pecado. Chega o pecado. Se tem fé, não peca. E concluindo, hoje não foi só um devocional, foi exposição da palavra, um texto. Não devemos encerrar esta mensagem sem antes nós pararmos um pouco e refletirmos a respeito do que nós aqui falamos, a ressurreição de Cristo.
E a reflexão aqui para que você faça é a seguinte: se em Cristo espiritualmente participamos da sua ressurreição, então temos a absoluta certeza que já ressuscitamos com Cristo pela fé. Se de fato nós dizemos que em Cristo, de forma espiritual, nós ressuscitamos com Ele, se afirmamos isso, então é uma certeza em nosso coração, é uma certeza absoluta que já ressuscitamos com Ele, com Cristo pela fé. Você está vivo, né? Está batendo um coraçãozinho. Você tem certeza que quando você fechar o paletó, como diz a história, você vai ressuscitar? Você já vive isso de antemão aqui, no seu coração? A outra questão para nós refletirmos é: você entende que sua convicção quanto à salvação depende de sua fé em Cristo e na sua ressurreição? Ou seja, não, pastor, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio inclusive que Ele, sendo Deus, Ele se fez homem, habitou no meio de pecadores, contudo nunca pecou, porque Ele é santo, afinal Ele é Deus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Aí a pergunta vem: mas a ressurreição, você acredita que Ele ressuscitou? Bem, aí não sei, eu tenho cá minhas dúvidas, eu acho, não sei. Se você diz crer em Cristo e não acredita na sua ressurreição, a sua fé não vale nada. A sua fé é inútil. Não serve para absolutamente nada vezes nada. Não há proveito na sua fé. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi em vão. É o que você está dizendo. Que Ele morreu em vão, porque Ele morreu e está morto. Se assim você não acredita em sua ressurreição. Romanos 6, no versículo 12 ao 14, o apóstolo Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome de Jesus. Se acreditamos que fomos ressuscitados em Cristo da morte, queridos, e da morte devido aos nossos pecados, portanto, já não somos escravos dominados pelo pecado. Nós ainda pecaremos, mas não somos mais dominados por ele. Se cremos que Jesus ressuscitou, então temos de ressuscitar da morte do pecado e daí para frente andar em novidade de vida. Novidade de vida. Se Cristo ressuscitou e nisso cremos, então somos uma nova criatura vivendo dia após dia em novidade de vida. Não pode existir cristianismo salvífico sem estes fundamentos. Sem estes fundamentos. E entre estes, tem o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 8. E aí vou encerrar. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas.
foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos que ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Paulo, quando escreve, diz que desses 500, muitos ainda estavam vivos e poderiam lá se acercar da ressurreição de Cristo. E por fim, o versículo 8, Paulo diz: depois destes, apareceu também a mim. Paulo diz: a mim, como um que nasceu fora de tempo. Que essa palavra enche os nossos corações, a mim e a você, que crê em Cristo Jesus. E que possamos nos certificar que nós temos um Cristo fabuloso, uma fé que é grandiosa, a fé que Ele nos dá para o ponto de crermos no seu sacrifício, o sacrifício que nos salvou. Mas é preciso entender que somos seres humanos fracos e falhos. E que precisamos vigiar e orar para que não venhamos vacilar nos momentos de fragilidade da nossa fé. Precisamos entender, queridos, que Deus é muito bom para conosco, ao ponto de nos conceder este momento fabuloso de estarmos aqui compartilhando, proclamando as grandezas de Deus, e aqui especificamente quanto à ressurreição do seu Filho. Precisamos entender, queridos, o quanto Deus é bondoso para conosco. Éramos pobres, miseráveis pecadores, e por sua bondade Ele nos levanta da sepultura do nosso pecado. Ele nos vivifica e nos traz para vivermos para o louvor da sua glória, para proclamarmos, transforma nossas vidas, nos faz novas criaturas. Portanto, que sigamos, perseveramos, na certeza que o Deus a quem servimos, o Deus a quem cremos, é um Deus que morreu por nossas vidas. Mas Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, 1, 2, 3, Ele ressuscitou e vive está, vivo, eternamente vivo. O nosso Deus é eterno, Ele vive por toda a eternidade, Ele é autoexistente, Ele é soberano. Esse é o Deus da nossa salvação. E se você que ainda não crê em Cristo, entregue sua vida a Ele. Entregue-se a esse Deus que é confiável, ao Deus que prometeu morrer por sua vida se você crer no seu nome, e assim lhe absolver dos pecados e lhe levar a viver uma vida abundante na eternidade com Ele. Que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma noite maravilhosa. Um grande e forte abraço e cheiro para todos. Boa noite.